Sabe aquela meta que parece impossível? Que não importa quanto a gente se esforce, ela simplesmente não sai do lugar? Pois é, hoje a gente vai descobrir que a resposta para isso não está na força de vontade, mas sim no manual de instruções do nosso próprio cérebro. A ideia aqui é bem simples, mas olha, pode mudar tudo. Para a gente conseguir alcançar qualquer coisa, a gente precisa primeiro entender o sistema operacional que já vem de fábrica aqui dentro. Bom, para começar, vamos quebrar um mito que todo mundo acredita. Sabe? Aquela ideia de que, quando a gente falha, a culpa é da preguiça. Ah, eu sou preguiçoso. Mas e se a neurociência dissesse que não é bem assim? Se não é a preguiça que impede a gente de avançar, então quem é o verdadeiro vilão dessa história? E a resposta, olha, ela é ao mesmo tempo surpreendente e eu diria até libertadora. O problema não é falta de esforço. O problema é a estratégia. A gente está, sem nem perceber, usando o nosso cérebro do jeito errado. Basicamente, a gente está lutando contra a nossa própria biologia. Certo, então vamos direto na raiz do problema. Para a gente entender por que essa luta é tão grande, a gente precisa conhecer a regra número 1 do cérebro. É tipo uma diretriz principal que guia quase tudo que a gente faz, mesmo sem a gente notar. E o fato é este aqui, ó. O cérebro humano é uma máquina de economizar energia. Pensa só, ele é pequeno, mas consome uma quantidade absurda de energia do nosso corpo. Por causa disso, toda a programação dele é otimizada para uma única missão: conservar combustível. É exatamente por isso que ele resiste tanto a novas metas, a novos desafios. E as consequências disso, na prática, são gigantescas. Para economizar energia, o que o cérebro faz? Ele cria atalhos. São os nossos hábitos, sabe? Para não ter que pensar. Ele também foge de tarefas complexas, como se fosse uma ameaça de verdade. E o mais importante de tudo, quando uma meta exige esforço todo dia de forma constante, ele simplesmente puxa o freio de mão. Ele entra no modo de autoproteção. Então, o ponto crucial é esse. Aquela sensação de resistência, sabe? A procrastinação não é uma falha de caráter, não é falta de disciplina, é biologia pura. É uma resposta, na verdade, perfeitamente normal de um sistema que foi projetado para economizar energia. E isso nos leva direto para o maior erro que a gente comete: depender da motivação. Pensa na motivação como se fosse combustível de foguete. É super poderoso, dá aquele impulso inicial, mas queima rápido e é totalmente instável. Depende do humor, se o dia tá bom, do café que a gente tomou. Já a estrutura, por outro lado, é como se fosse um motor elétrico. Constante, confiável, feito para viagem longa. É a estrutura que leva a gente até o final, não a motivação. Ok, beleza. Se lutar contra o cérebro é uma batalha perdida, como que a gente faz para trabalhar com ele? A solução, e a gente vai ver isso agora, é surpreendentemente elegante e até contraintuitiva. São os microcompromissos. O segredo todo está aqui. A gente precisa tornar a ação tão pequena, mas tão ridiculamente fácil, que o sistema de ameaças do cérebro nem percebe, ele nem registra. Se ele não vê um grande gasto de energia vindo pela frente, ele não cria resistência. É tipo voar por baixo do radar do cérebro. E isso nos leva a uma regra de ouro, que é a seguinte: pouco esforço repetido sempre vence um grande esforço de vez em quando. Falando de neurociência, é a consistência que cria os caminhos neurais do hábito, sabe? É muito mais eficaz do que aqueles picos de intensidade. É a repetição que ensina o cérebro, não a força bruta. Então, vamos para a parte prática agora. Como é que a gente transforma essa ideia toda num sistema que funciona de verdade no dia a dia? Um sistema para automatizar o nosso sucesso. O objetivo final aqui é o que a gente chama de automação. Pensa assim, é como se a gente pegasse uma tarefa daquela parte do cérebro que pensa e gasta muita energia, que é o córtex pré-frontal, e transferisse ela para a parte que opera no piloto automático, os gânglios da base. É exatamente o mesmo processo de aprender a dirigir, né? No começo, tudo é um esforço consciente. Tem que pensar na marcha, no pedal, mas depois de um tempo vira automático. E os benefícios disso são gigantes. Sabe aquela negociação interna que a gente tem todo dia? Ah, será que eu faço agora? Tô com vontade? Isso é o que mais gasta a nossa energia. Quando a gente automatiza uma ação, a gente elimina essa conversa. A decisão já foi tomada antes. A ação simplesmente acontece. E isso libera a nossa mente para outras coisas. Então, como é que a gente cria esse sistema? São 4 passos bem simples. Primeiro, a meta ridícula. É isso mesmo, reduz a meta até ela ser tão fácil, mas tão fácil, que é quase impossível não fazer. Quer treinar por 1 hora? Começa com 5 minutos. O cérebro precisa de uma vitória fácil no começo. Segundo, decisão zero. Elimine as variáveis. Faça sempre na mesma hora, no mesmo lugar, com o mesmo gatilho. Isso reduz o custo mental a quase nada.
Terceiro passo, recompensa imediata. O nosso cérebro adora um retorno rápido. Pode ser uma coisa simples como marcar um X num calendário ou tomar aquele café especial logo depois. Algo que diga para o cérebro bom trabalho. E por último, o passo mais poderoso de todos. Foco na identidade. A questão não é correr 10 quilômetros, mas sim ser o tipo de pessoa que não perde um treino. O cérebro sempre vai agir para ser consistente com a identidade que ele acredita ter. E com isso, a gente chega no princípio final. O conceito central que amarra tudo que a gente viu até aqui. É a grande virada de chave. A estrutura sempre vence a emoção. Isso aqui é um diagnóstico muito poderoso. O esforço constante, aquela luta diária, não é um sinal de virtude, não. É um sinal de que o sistema está mal projetado. Se uma meta parece uma batalha todo santo dia, o problema não está na pessoa. O problema está na estrutura que foi criada. Um bom sistema, uma meta que realmente funciona, se parece mais ou menos com isso aqui. Ela começa pequena, como se fosse uma única engrenagem, bem levinha. É fácil de girar, é previsível. Só que essa pequena ação, quando repetida de forma consistente, dia após dia, acaba movendo o mecanismo inteiro e, no final, gera um resultado gigantesco com o tempo. E essa é a conclusão de tudo. A mudança de perspectiva é sair da força bruta e ir para a inteligência estratégica. É sobre usar o design do nosso cérebro a nosso favor, em vez de tratar ele como um adversário que a gente precisa derrotar. Então, para a gente fechar, fica a pergunta que realmente importa. A questão não é como eu posso ter mais motivação. A verdadeira pergunta é como eu posso criar uma estrutura melhor. Uma estrutura que me carregue para frente mesmo naqueles dias em que a vontade é zero. A resposta para essa pergunta, bom, ela pode mudar completamente a forma como qualquer um de nós aborda um objetivo a partir de hoje.